Bom dia, querido ouvinte, amigo precioso, você que nos abençoa com a sua companhia nesse momento, seus comentários, likes, nossa gratidão sempre. Desejando que a reflexão possa acrescentar conhecimento e o direcionamento que a palavra de Deus sempre tem para nossas vidas, famílias, igreja e comunidades de modo geral. Nossa reflexão hoje está em Marcos capítulo 3, do 7 ao versículo 12, e nos diz assim: Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vindo da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Além da multidão que estava tentando tocar, alcançar uma graça, uma cura, um socorro para as suas doenças, suas aflições, né? Nós sabemos que pelo texto havia também pessoas que eram possuídas por espíritos imundos e que também estavam ali esperando, né, socorro da parte de Deus. Um fato me chama muito a atenção no texto, quando vai nos dizer que a multidão era tão grande que Jesus pediu um barquinho para que ele pudesse se afastar da praia, a fim de evitar ser esmagado pelos que vinham ser curados. Veja bem que, apesar das recomendações de Jesus em muitos textos, de que eles não falassem nada a ninguém, a popularidade, a fama de Jesus, o fato de que ele se compadecia, de que ele curava, que ele se importava e que ele atendia um número tão grande de pessoas, muitos, como diz aqui o texto, uma multidão, estava à procura com o desejo, pelo menos, de tocar as vestes de Jesus, porque essas pessoas sabiam que seriam curadas. Os milagres de Jesus manifestados pela cura das enfermidades e pela expulsão dos demônios impressionaram os habitantes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do Jordão, de Tiro e de Sidom. As pessoas enfermas, ao tomar conhecimento do ocorrido, emocionadas, se dirigiam a Jesus para serem curadas das suas doenças, e muitos outros eram atraídos pela curiosidade para ver os milagres. E Jesus aqui, temendo ser esmagado pela multidão, ele então pediu um barquinho para que ele pudesse se afastar da praia, a fim de evitar essa tragédia, no sentido de que essas pessoas realmente, no desespero de encontrar uma saída, uma resposta para os seus problemas, eles realmente poderiam esmagar Jesus. Que ele precisou tomar medidas preventivas para que a multidão não o esmagasse. É a primeira coisa que me chama a atenção no texto, e eu quero falar aqui um pouco sobre essa medida preventiva que Jesus tomou. Dentro da sua humanidade, ele se protegeu.
Eu particularmente aprendo muito com Jesus, no sentido de que nossa humanidade precisa de limites, nossa humanidade precisa de cuidados, nossa humanidade precisa ser resguardada em tantos momentos e que muitas vezes nós não temos esse cuidado, não exemplificamos em Jesus também esse fato que ele tomou esses cuidados para evitar esse esmagamento público por conta dessa grande multidão e que nós precisamos aprender com Jesus esse desejo de preservar, de guardar tantas vezes a nossa vida, a nossa pessoa, e que Jesus fez isso com a ajuda dos seus discípulos. Outro fato que eu quero trazer aqui no texto é que Jesus, em muitos textos, ele vai pedir que a sua identidade fosse também preservada no anonimato. Ao longo de todo o evangelho de Marcos, Jesus instruiu outros, ou aqueles que ele curou ou ressuscitou, e também os discípulos que o reconheceram como Cristo, a não revelar a sua identidade. Em muitos textos nós vamos encontrar. Porque Jesus ordena aos curados e a outros que conhecem sua verdadeira identidade que a mantenham em segredo. A resposta está relacionada ao modo como as autoridades romanas reagiriam a um pregador extremamente popular que proclamasse a chegada do reino de Deus, realizando também curas maravilhosas, e permitisse abertamente que seus seguidores se referissem a ele como Messias e Rei, pelo qual Israel havia esperado tanto tempo. As autoridades romanas não tolerariam essa situação e procurariam de imediato suprimir esse movimento. No Império Romano, não havia espaço para outro reino, nem para uma figura messiânica que libertaria o povo da ocupação estrangeira. Embora perante os discípulos Jesus tivesse assumido ser o Messias, ele não tinha nenhuma intenção de derrubar o poder romano. Isso explica porque Jesus julgou conveniente ensinar acerca do reino de Deus por meio de tantas parábolas, como realmente nós podemos encontrar e identificar o ensino de Jesus. Porque Marcos enfatiza o sigilo em seu evangelho, enquanto Mateus o menciona em apenas 2 ocasiões, e Lucas somente uma vez. Em Marcos, o tema do sigilo mostra a grandeza de Jesus. Era impossível esconder Jesus Cristo, Filho de Deus. O segredo não foi, nem podia ser guardado, pois a natureza, a grandeza de Jesus é extraordinária. Aqueles que experimentavam e testemunhavam as curas que ele realizava não podiam deixar de proclamar o que ele havia feito. A identidade de Jesus transpareceu e ficou claro que ele era de fato o Messias, o Filho de Deus, Senhor sobre a natureza, sobre as enfermidades e sobre a morte. Então nós temos muito que aprender hoje com Jesus, especialmente a buscá-lo, a confiar e a depositar toda a nossa segurança naquele que é o Filho de Deus, aquele que é o Salvador da humanidade e aquele que veio para nos curar, nos levantar, nos restaurar e nos direcionar em toda a nossa caminhada. Vale a pena seguir a Jesus, buscá-lo e conhecê-lo ainda mais e melhor. É a reflexão de hoje. Eu espero que essa breve reflexão possa nos ajudar a crescer apaixonados por Jesus. Eu sou a pastora Betinha, te envio um grande abraço nesse dia e que Deus nos abençoe. Amém.